Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo zera impostos federais sobre querosene de aviação para evitar alta no preço das passagens aéreas. Banco Central decreta sigilo de 8 anos em documentos da liquidação do Banco Master. Estados Unidos e Irã rejeitam um plano de cessar-fogo enviado pelo Paquistão. Motorista embriagado atropela e mata 2 crianças em Diadema. Palmeiras vence e abre 5 pontos na ponta. E Corinthians perde e demite Dorival Júnior. E ainda, é daqui a pouquinho, astronautas da NASA se preparam para aproximação e sobrevoo no lado oculto da Lua. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O novo ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou que o governo estuda zerar os impostos federais sobre o querosene de aviação para tentar conter o avanço no preço das passagens. Uma nova linha de crédito de 400 milhões de reais foi disponibilizada para as companhias aéreas até o final do ano. O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou ao Ministério da Fazenda um pacote de medidas para tentar evitar a alta de preços nas passagens aéreas. Entre as medidas estão uma linha de crédito de 400 milhões de reais e a isenção da cobrança de PIS e COFINS sobre o querosene de aviação. Os representantes dos ministérios devem se reunir amanhã para definir as medidas que devem ser adotadas. O governo brasileiro se movimenta em meio aos desdobramentos da guerra no Oriente Médio, que fez com que os preços dos combustíveis aumentassem nas últimas semanas. Na última quarta-feira, a Petrobras aumentou em mais de 50% o preço médio do combustível vendido às distribuidoras. Mas o problema não está somente afetando o Brasil. A Lufthansa, uma das principais companhias aéreas do mundo, sinalizou receio de que o prolongamento da guerra no Oriente Médio pode aumentar o preço do combustível para aviões. Grazia Vittadini, membro do Conselho de Administração para Tecnologia e Inovação da empresa, confirmou que a disponibilidade de combustível de aviação já é um problema em alguns aeroportos asiáticos. A equipe de Flávio Bolsonaro discute o nome para assumir a vice-presidência da chapa, que vai disputar a presidência neste ano. O nome mais forte é da senadora Tereza Cristina. A escolha do nome para a vice-presidência da chapa de Flávio Bolsonaro não será fácil. O Centrão orientou a escolha do nome da senadora Tereza Cristina, do PP. Mas o entorno de Flávio Bolsonaro não enxerga nesse nome o peso necessário para as eleições. O nome forte ventilado nos bastidores é de Romeu Zema. Ele é pré-candidato à presidência, mas é tratado por aliados de Flávio como uma solução mais simples para compor a chapa. O argumento é que o ex-governador de Minas Gerais não carrega o peso político do Centrão e poderia oferecer mais fidelidade ao projeto bolsonarista. Zema também carrega com ele o eleitorado de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Em 2022, ele teve mais de 6 milhões de votos, pouco mais de 56% do eleitorado mineiro, e foi reeleito governador. Na semana passada, falando ainda como pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, ele afirmou que vai lançar um plano econômico de governo baseado em 5 pilares, que prevê reformas trabalhista e previdenciária, além da privatização de todas as estatais federais, incluindo Petrobras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Segundo o coordenador econômico da campanha de Zema, Carlos da Costa, que foi secretário especial na gestão de Paulo Guedes, os 5 pilares de Zema são eliminação do custo Brasil em 4 anos, flexibilização de regras trabalhistas, redução no tamanho do Estado, queda do juro e da inadimplência e abertura para o comércio exterior. A equipe de Zema espera lançar o plano completo e oficial no dia 16 deste mês. Mas Flávio Bolsonaro terá Valdemar Costa Neto para enfrentar antes do anúncio oficial do vice na chapa presidencial. Isso porque o presidente do Partido Liberal defende o nome de uma mulher para compor o grupo. Segundo ele, as mulheres começaram a se interessar mais por política após a primeira-dama Michele Bolsonaro liderar a ala feminina da sigla.
O relator da CPI do crime organizado no Senado Federal, Alessandro Vieira, disse hoje que protocolou um pedido de prorrogação dos trabalhos do colegiado por mais 60 dias. O texto foi assinado por 28 senadores e será analisado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Mas, recentemente, ele se posicionou contra a prorrogação da CPMI do INSS e há uma expectativa de que haja uma nova negativa. Alessandro Vieira pediu mais tempo para analisar os documentos e disse que a comissão ainda não teve um prazo suficiente para concluir um diagnóstico sobre a atuação de facções e milícias. Os trabalhos da CPI se encerram no próximo dia 18. O Banco Central colocou sigilo de 8 anos nos processos que decretaram a liquidação extrajudicial do Banco Master. De acordo com o Banco Central, a divulgação imediata dos documentos iria contra o interesse público na preservação da estabilidade financeira, econômica e monetária do país. Um outro argumento é de que o vazamento pode comprometer atividades de inteligência, investigação ou fiscalização em andamento. O Banco Master foi liquidado em novembro do ano passado. O presidente Donald Trump anunciou nesse final de semana que as forças americanas resgataram o segundo piloto do caça derrubado no Irã. O republicano também confirmou que o piloto está gravemente ferido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as forças americanas resgataram o segundo piloto do caça derrubado no Irã. Segundo o republicano, o piloto sofreu ferimentos, mas ficará bem. Depois, afirmou em sua rede social Truth Social que o piloto está gravemente ferido. O caça F-15E caiu no sudoeste do Irã na sexta-feira e seus 2 ocupantes se ejetaram em pleno voo. O primeiro piloto foi resgatado pouco depois em uma operação das Forças Especiais Americanas. Já o exército iraniano afirmou que a operação dos Estados Unidos para resgatar o segundo piloto fracassou completamente. Em uma mensagem em vídeo divulgada pela televisão estatal, informou que 2 aviões de transporte militar C-130 e 2 helicópteros Black Hawk foram destruídos durante a operação. Essas imagens divulgadas pela Guarda Revolucionária mostram o que seriam os destroços. Também neste domingo, Trump disse que acredita haver uma boa chance de alcançar um acordo com o Irã na segunda-feira, antes que termine o prazo de seu ultimato para que Teherã reabra o Estreito de Hormuz ou enfrente intensos bombardeios. Se não fecharem um acordo, e rápido, estou considerando explodir tudo e assumir o controle do petróleo, ressaltou o presidente. Em uma publicação nas redes sociais repleta de insultos, o republicano prometeu atacar as centrais elétricas e as pontes no Irã se o Estreito de Hormuz não for reaberto. Mas horas depois, o Irã desmentiu essa informação e disse que a operação citada por Donald Trump fracassou completamente. O exército iraniano afirmou que a operação dos Estados Unidos para resgatar o piloto de um caça americano derrubado fracassou completamente. Pouco antes desta declaração, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que o oficial havia sido resgatado durante uma operação militar. A suposta operação de resgate do Exército dos Estados Unidos, planejada como uma missão de engano e fuga em um aeroporto abandonado no sul de Isfahan, sob o pretexto de recuperar o piloto de um avião derrubado, foi completamente frustrada, declarou Ebrahim Zolfagari, porta-voz do Comando Central Militar Iraniano. Em uma mensagem em vídeo divulgada pela televisão estatal, afirmou que 2 aviões de transporte militar C-130 e 2 helicópteros Black Hawk foram destruídos durante a operação. Os meios de comunicação estatais divulgaram imagens que seriam de destroços espalhados por uma área desértica. A agência de notícias Tasnim divulgou que os ataques realizados durante a operação de resgate haviam deixado 5 mortos no sudoeste do Irã. O caça-bombardeiro F-15E caiu no sudoeste do Irã na sexta-feira e seus 2 ocupantes haviam se ejetado em pleno voo. O Irã lançou novos ataques contra Israel e os estados do Golfo nesta segunda-feira. Donald Trump ameaçou a destruir a infraestrutura civil do país se o Irã não aceitar o cessar-fogo. O Irã lançou novos ataques contra Israel e os estados do Golfo nesta segunda-feira. Também alertou para uma retaliação devastadora caso o presidente americano Donald Trump cumpra a ameaça de destruir infraestrutura civil se Teherã não reabrir o Estreito de Hormuz. Em Israel, bombeiros encontraram 2 corpos sob escombros de um prédio atingido por um míssil iraniano no dia anterior em Haifa, no norte do país. Já o exército israelense lançou uma nova série de ataques contra Teherã.
A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou nesta segunda-feira a morte de seu chefe de inteligência em um atentado à bomba. Na capital iraniana, uma instalação de gás foi danificada em um ataque, segundo a emissora estatal IRIB, interrompendo o fornecimento de gás para parte da cidade. E em Qom, no centro do país, a agência de notícias Tasnim informou que 5 pessoas foram mortas em um ataque a um bairro residencial. O conflito, iniciado em 28 de fevereiro, não mostra sinais de desescalada, com ataques diários e ameaças constantes. Trump estabeleceu um novo ultimato para a meia-noite de quarta-feira para que a República Islâmica reabra o Estreito de Hormuz. Mas a Força Naval da Guarda Revolucionária Islâmica declarou nesta segunda-feira que está preparando uma nova ordem no Golfo e que as condições no Estreito de Hormuz nunca mais voltarão ao seu status anterior, especialmente para os Estados Unidos e Israel. As ameaças continuam agitando os mercados e os 2 principais tipos de petróleo bruto estavam cotados em torno de $110 ou 566 o barril nesta segunda-feira. Enquanto isso, a Rússia, a Arábia Saudita e outros 6 membros da OPEP+, decidiram aumentar novamente as cotas de produção a partir de maio. Estados Unidos e Irã rejeitaram hoje o plano de cessar-fogo enviado pelo Paquistão. O presidente Donald Trump chegou a elogiar a proposta, mas afirmou que ela ainda não é boa o suficiente. O presidente americano Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que os Estados Unidos analisaram uma proposta de cessar-fogo de 45 dias na guerra com o Irã, uma medida que ele classificou como um passo muito significativo no conflito. Eles fizeram uma proposta, e é uma proposta significativa, é um passo significativo, não é o ideal, mas é um passo muito significativo. Trump também disse que não está preocupado com a possibilidade de os Estados Unidos cometerem crimes de guerra caso ataquem instalações energéticas iranianas. O Irã rejeitou uma proposta de trégua, insistindo na necessidade de um fim definitivo para o conflito, informou a agência de notícias estatal IRNA nesta segunda-feira. O Irã continuará a guerra enquanto as autoridades políticas considerarem oportuno, declarou o porta-voz do Exército nesta segunda. Os países produtores de petróleo da OPEP decidiram aumentar as cotas de produção. A partir do mês que vem, serão produzidos 206 mil barris por dia. Os países produtores de petróleo da OPEP+, decidiram voltar a aumentar suas cotas de produção. O grupo, que inclui grandes produtores como a Arábia Saudita, a Rússia e países do Golfo, decidiu implementar a partir de maio um ajuste da produção de 206 mil barris por dia. No começo de março, a OPEP+ decidiu adotar a mesma estratégia para a produção em abril. O ajuste da produção será concretizado mediante um aumento da atividade de 8 países da aliança. Em um comunicado, o grupo alertou que o reparo da infraestrutura energética danificada em ataques é custoso e levará muito tempo, o que pode impactar a oferta de petróleo. Os ataques do Irã contra a infraestrutura de produção e o bloqueio do trânsito de navios pelo Estreito de Hormuz prejudicaram as exportações de petróleo a partir do Golfo. No comunicado, a OPEP+ destacou a importância crítica de resguardar as rotas marítimas para assegurar o fluxo ininterrupto da energia. O assessor presidencial dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, disse que o país está disposto a participar de qualquer iniciativa internacional liderada pelos Estados Unidos para garantir a segurança da navegação pelo Estreito de Hormuz. A guerra desferiu um duro golpe na economia mundial com os ataques iranianos em represália contra aliados dos Estados Unidos no Golfo e o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passavam 20% das exportações mundiais de hidrocarbonetos. Um ataque russo deixou 3 mortos na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, disse que uma criança de 2 anos também está entre as vítimas. A maior empresa privada de energia do país também foi atingida. E nesse final de semana, barcos franceses partiram da cidade de Marsella rumo à faixa de Gaza, no Oriente Médio. Cerca de 20 barcos franceses zarparam do porto de Marsella para se unir a uma flotilha internacional que pretende reunir 100 de embarcações com o objetivo de romper o bloqueio israelense e chegar à faixa de Gaza. Os barcos, a maioria veleiros, zarparam sob aplausos e cânticos para se unir em alto mar à flotilha Global Summit, da qual a maioria dos barcos vai partir no próximo dia 12 da cidade espanhola de Barcelona.
Eles farão uma escala de 1 semana no sul da Itália para um treinamento de não violência. Pour la partie française, on est une vingtaine de bateaux qui sont partis de l'Estac ce matin. Para o contingente francês, há cerca de 20 barcos que saíram do porto esta manhã e aproximadamente 100 tripulantes no total na flotilha, com entre 5, 7 ou 8 pessoas por barco, dependendo do tamanho. Depois seguimos mais para o sul até um primeiro porto que não posso mencionar e continuamos conversando entre nós, treinando para certas coisas e preparando os barcos, garantindo que estejam em boas condições, e então partimos para Gaza na segunda etapa. Sur certaines choses et continuer à préparer les bateaux, à les mettre bien et après deuxième départ pour Gaza. Em 2025, uma primeira flotilha de cerca de 50 barcos, integrada por personalidades políticas e ativistas, foi abordada pela Marinha israelense de forma ilegal, segundo os organizadores e a Anistia Internacional. Os tripulantes foram detidos e expulsos por Israel. Dezenas de pessoas foram declaradas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação com migrantes no Mediterrâneo. 2 pessoas morreram. Mais de 70 pessoas foram declaradas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação com migrantes no Mediterrâneo Central, que deixou pelo menos 2 mortos. A informação foi divulgada neste domingo na rede social X pelas ONGs Mediterranean Saving Humans e Sea-Watch. 32 pessoas foram resgatadas após o naufrágio do barco, que tinha zarpado na tarde de sábado da Líbia com aproximadamente 105 pessoas a bordo. Segundo a organização Sea-Watch, os sobreviventes foram resgatados por 2 navios mercantes e desembarcaram na ilha italiana de Lampedusa. Em um vídeo publicado na rede social X pela Sea-Watch e que parece ter sido gravado de um avião de vigilância, homens aparecem agarrados no casco do barco, à deriva, e depois um navio mercante se aproximando. Desde o começo do ano, 683 migrantes morreram ou foram declarados desaparecidos no Mediterrâneo Central, segundo a Organização Mundial para as Migrações. Chegaram à costa italiana 6.175 migrantes no mesmo período, segundo os dados mais recentes do Ministério do Interior italiano, atualizados em 3 de abril. No próximo bloco, motorista embriagado atropela e mata 2 crianças em Diadema. E ainda, Alana Anísio se pronuncia após tentativa de feminicídio. Uma câmera de segurança registrou um momento em que um motorista embriagado atropelou e matou 2 crianças em Diadema, na Grande São Paulo. Demóstenes Dias, de 64 anos, foi preso em flagrante. Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle da direção, subiu na calçada e atingiu 4 crianças que estavam brincando de pular corda. Isaías, de 5 anos, e Sofia, de 10, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As outras 2 crianças ficaram feridas e foram socorridas. Após a batida, o motorista foi contido por moradores e preso em flagrante. O teste de bafômetro foi feito e confirmou a presença de álcool. Em depoimento à polícia, o motorista afirmou que bebeu uma lata de cerveja pela manhã e disse que se confundiu com os pedais do carro. Ele relatou ainda que estava abalado por causa do fim de um relacionamento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele vai responder por homicídio doloso, quando há intenção ou se assume o risco de matar, e também lesão corporal dolosa. Um adolescente foi apreendido após atropelar e matar um motociclista na madrugada de domingo em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O motorista abandonou o local e fugiu a pé. Após se entregar horas depois, o adolescente disse que não possuía a habilitação e afirmou que era a primeira vez que dirigia. O jovem foi encaminhado à Fundação Casa e à Vara da Juventude e Infância. A jovem Alana Anísio Rosa, de 20 anos, se pronunciou pela primeira vez após sofrer uma tentativa de feminicídio. Luiz Felipe Sampaio invadiu a casa dela em fevereiro e deu 15 facadas nela. O vídeo foi publicado no perfil da mãe da jovem, Jardeluce. A Alana afirma que ficou reservada e por isso não falou antes, mas que sentiu necessidade de se pronunciar para cobrar justiça. Ela chamou a população para uma manifestação durante a primeira audiência do caso, no Fórum de Alcântara, em São Gonçalo. Então eu vim gravar esse vídeo para avisar a todos que a primeira audiência vai ser no dia 15 de abril de 2026, às 2 horas, no Fórum do Culubandê. E eu queria chamar todos para realizar uma manifestação
em frente ao fórum para relembrar a todos que o que aconteceu comigo não deve e não pode ser esquecido e nem acontecer com outras pessoas. Alana ficou quase um mês internada no hospital e clínica de São Gonçalo, após sofrer uma tentativa de feminicídio. Luiz Felipe Sampaio foi o autor do ataque. De acordo com testemunhas, Luiz insistia em tentar namorar Alana há meses, depois de conhecê-la na academia. No vídeo, a jovem fez um apelo e disse que as mulheres não estão seguras mesmo dentro de casa. Continua sendo muito brutal o que aconteceu. Relembra a todos que nós mulheres não estamos seguras na rua, no trabalho, na academia e nem na nossa própria casa, lugar onde a gente se sente mais segura, onde a gente deveria estar segura. Então isso não pode passar impune, porque o agressor precisa sim receber a pena mais dura possível, as leis precisam ser mais duras, mais rígidas. A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que o nosso não seja aceito. Então é preciso sim que o agressor passe a maior quantidade de anos possível na cadeia, que seja cumprida as leis e que seja aplicada a pena mais dura possível, para que o recado seja dado de que isso não deve acontecer e não pode continuar acontecendo, para que eu e tantas outras mulheres possamos nos sentir seguras de novo, de andar na rua, de caminhar, de sermos livres para exercer a nossa cidadania. No final do vídeo, Alana agradeceu também pelas orações durante o tempo em que ficou internada. E eu agradeço a todos pela preocupação comigo, por terem compartilhado, por terem ajudado e por toda a corrente de oração. Eu agradeço de verdade a todo mundo que torceu por mim, pela minha recuperação e continua torcendo. Obrigada a todos. A Delegacia do Consumidor da Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou hoje a Operação Monjaro Delivery contra um esquema de vendas ilegal de canetas emagrecedoras. A ação tinha como alvo Larissa de Souza Gonçalves e Tanan Antony Santana Machado, suspeitos de comercializar medicamentos e produtos terapêuticos de origem desconhecida pelas redes sociais. Eles foram presos em flagrante por crimes contra a saúde pública e contra relações de consumo, mas acabaram autuados e liberados. Segundo a DECOM, o casal tentou se desfazer de partes dos itens jogando uma caixa de canetas pelo telhado. Segundo as investigações, além das canetas emagrecedoras, o casal também venderia roupas e perfumes falsificados. O Procon do Rio de Janeiro multou um bar no bairro da Lapa em quase R$10 mil por conter um aviso afirmando que cidadãos americanos e israelenses não eram bem-vindos. A conduta configurou prática abusiva e discriminatória, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Em nota, o bar Partizan afirmou que nunca recusou a entrada de qualquer nacionalidade, que nunca houve política de proibição de acesso. Na madrugada de hoje, um incêndio atingiu um supermercado localizado na zona oeste de Recife. De acordo com os bombeiros, o fogo começou após uma explosão no setor de padaria, que fica na parte de trás do estabelecimento. Em nota, o Grupo Pão de Açúcar disse que a loja estava fechada no momento do incidente e que não houve registro de feridos. E a seguir, Palmeiras vence e abre 5 pontos na liderança do Brasileirão. E a missão Artemis, que acabou de se aproximar da Lua. Milhares de indígenas chegaram a Brasília para o acampamento Terra Livre, um evento anual dos povos originários para reivindicar o direito sobre territórios. O acampamento Terra Livre em Brasília reúne representantes de todo o Brasil desde 2004 e a expectativa é que este ano entre 7 e 8 mil pessoas participem. Milhares de indígenas chegaram ao Distrito Federal no domingo para renovar os apelos pela demarcação de terras, justiça para líderes perseguidos e políticas públicas mais robustas em 2026. Os indígenas vão permanecer acampados na capital até sexta-feira e a programação inclui danças, música, debates e manifestações na esplanada dos ministérios. Ainda, com certeza, o Estado brasileiro ele tem uma dívida, né, monstruosa com os povos indígenas. E a cada avanço de demarcação, cada processo de políticas públicas para os povos indígenas é um passo a mais. Não significa que está ok, precisamos melhorar mais ainda.
As comunidades originárias reivindicam o direito sobre terras em uma disputa contra o poderoso setor agrícola e seus aliados no parlamento. O Congresso, de maioria conservadora, aprovou em 2023 uma lei que limita as reivindicações dos povos nativos do Brasil aos territórios onde estavam presentes quando a Constituição foi promulgada em 1988. Os indígenas rejeitam a tese e argumentam que muitos povos autóctones foram expulsos ao longo da história de seus territórios ancestrais, em particular durante a ditadura militar. A questão está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu mais uma. Já o São Paulo goleou o Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro abriram a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 12 minutos, Caleri abriu o placar de pênalti. 4 minutos depois, o São Paulo acertou um lindo contra-ataque. Ferreirinha recebeu sozinho e ampliou. No início do segundo tempo, Christian Roberto aproveitou um chute forte dentro da área e diminuiu para o Cruzeiro. Mas aí o São Paulo achou o terceiro gol, de novo com Ferreirinha. Nos acréscimos da partida, Ferreirinha recebeu na esquerda, limpou a marcação e fez um golaço no estádio do Morumbi. Placar final, 4-1 São Paulo. O Flamengo recebeu o Santos no estádio do Maracanã. O Peixe abriu o placar com esse golaço de Lautaro Dias. O empate do Flamengo veio com Pedro de cabeça. Alguns minutos mais tarde, o árbitro viu pênalti em Arrascaeta. Jorginho foi para a bola e virou a partida. No final da partida, Lucas Paquetá bateu de fora da área e fez o terceiro. O Bahia recebeu o Palmeiras na Arena Fonte Nova. John Arias tabelou com Flaco Lopes e fez um golaço. No início do segundo tempo, o Bahia chegou ao empate com David Duarte após uma jogada ensaiada. No final da partida, Santiago Ramos fez contra e deu a vitória ao Palmeiras. O Verdão abriu 5 pontos de diferença na ponta da tabela. O Corinthians recebeu o Internacional na Neoquímica Arena e perdeu por 1-0. O gol da partida foi marcado por Alexandro Bernabei. Após a derrota para o Internacional, o Corinthians demitiu o treinador Dorival Júnior. O técnico deixa o Corinthians após 66 jogos, 2 títulos conquistados e 48,9% de aproveitamento. E agora há pouco, os astronautas da missão Artemis 2 chegaram à parte oculta da Lua. E daqui a pouco, a cápsula Orion vai atingir o ponto mais próximo da Lua, pouco mais de 6,5 km acima da superfície. O contato com o controle da NASA deve ser restabelecido por volta das 8h30. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite. Até amanhã.